Bom dia, graça e paz, meninas. Bom dia, Helene Batista. Bom dia, Chiava Cordeiro. Sejam bem-vindas à nossa live de oração. Graça e paz. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, Marisa. Graça e paz, minha querida. Que a graça e a misericórdia do Senhor vos seja multiplicada em nome de Jesus. Nós estamos começando a nossa live de oração. Mães que oram a palavra de Deus. Bom dia, Adriana Holanda. Seja muito bem-vinda, minha querida. Bom dia, Marilene. Bom dia, graça e paz. Hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos na nossa 9ª live de oração, Mães que Oram, de 2025. Bom dia, Raquel Carvalho. Graça e paz. Sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Eu não sei como é que está a cidade de vocês, mas aqui, Santa Cruz, Rio de Janeiro, o sol já está a pino. Já estamos bem quentinha aqui dentro do nosso quarto. Bom dia, Tânia Almeida. Bom dia. Sejam muito bem-vindas, meninas, à nossa 9ª live de oração de 2025. Vamos orar em nome de Jesus. Bom dia, Fabi Bandeira, graça e paz. Vamos orar para começarmos a nossa live de oração em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e Deus todo-poderoso. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam. Pai de amor e Pai de bondade, que seus ouvidos estejam atentos, que seus olhos estejam abertos, Senhor, à oração que a tua serva te faz nessa manhã. Pai querido, Pai santo, nós consagramos a ti, Senhor, este lugar. Nós consagramos a ti, Senhor, essa live, em nome de Jesus. Pai, tu és santo, tu és poderoso, tu és misericordioso e tu és fiel. Trazemos cativo em obediência a ti, Senhor, todo o nosso pensamento. Lançamos sobre ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Paizinho, que a tua palavra nesta manhã encontre nos nossos corações um solo fértil, Senhor, que ao ser semeada, ela possa germinar, brotar, crescer, florescer e frutificar para a honra e glória do teu nome. Pai de amor e Pai de bondade. Em nome de Jesus, Senhor, que eu diminua e que tu cresças, que tu apareças e eu me constranja com a tua glória. Pai, que a tua paz que transcende todo o entendimento esteja com cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o som aí para vocês? Bom dia, Gisele. Bom dia para você que entrou quando nós estávamos orando. Para honra e glória do Senhor, nós estamos na nossa 9ª live de oração. Mães que oram a palavra. E hoje nós vamos falar da importância de nós passarmos um legado, deixarmos um legado. A importância de nós inculcarmos nos nossos filhos a palavra do Senhor, de nós ensinarmos aos nossos filhos, principalmente com o nosso exemplo de vida, com o nosso testemunho, o temor ao Senhor. O temor ao Senhor. Nós temos orado nesse ano de 2025, temos orado a palavra do Senhor, declarado a palavra do Senhor
sobre a vida dos nossos filhos biológicos, nossos filhos do coração, nossos filhos de oração. Bom dia, Helene, bom dia, Claudinha, bom dia, Bruna. Sejam muito bem-vindas, meninas. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. Nós temos falado sobre a importância de nossos filhos serem instruídos na palavra. O diabo não tem brincado de ser diabo. E ele tem investido pesado contra as crianças, contra bebês, contra adolescentes, contra jovens. Todos os dias, nós temos conhecimento de crianças, adolescentes, de jovens que têm a sua vida ceifada pelo inimigo. Bom dia, Cleoneide, seja muito bem-vinda. Graça e paz, minha querida. Essa semana não foi diferente. Uma criança de 8 anos, uma menina saudável, linda, que tem um celular dado de presente por seus pais, não que seja errado, mas a gente precisa vigiar, a gente precisa prestar atenção. E essa criança de 8 anos, linda e saudável, nas redes sociais estava seguindo algumas pessoas que fazem os chamados desafios. E o desafio de inalar um desodorante aerosol até o máximo que a pessoa aguente. Essa criança fez esse desafio. E essa criança já foi para o hospital em coma. A médica que atendeu essa criança, quando foi tentar reanimar essa criança, quando ela socorreu essa criança, ela deu a entrevista chorando. A criança saudável, 8 anos, e ela morreu. A criança morreu por causa de um desafio da internet. Em todas as nossas lives nós temos falado da importância de nós estarmos sempre alerta com os nossos filhos. Eu tenho um neto de 8 anos, e ele fez aniversário em março. A mãe dele e o pai, eles concordaram e deram um celular de presente. E ele usa esse celular junto com o pai ou junto com a mãe. Ele nunca está com esse celular sozinho. Ele está sempre na companhia deles, tem hora e tem os sites, o que ele pode ver, o que ele pode manusear nesse celular. E eu confesso para vocês que mesmo assim, o meu coração de avó fica apreensivo. E quando eu ouço essas notícias, eu fico completamente mexida, abalada com isso. Porque para mim é a prova mais que evidente que Satanás ele ataca em todas as áreas. Em todas as áreas. E isso é para acender um alerta em nós. Deus te abençoe também, Marineide. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe a todas. Quando essas notícias chegada até nós, é para acender um alerta em nós. Cuide dos seus, ore por todos, fique de olho, seja vigilante. Sabe por quê, irmãs? Porque nesse tempo, Deus tem nos levantado como atalaias, como sentinelas espirituais. Bom dia, Deise. Nesse tempo, Deus tem nos chamado, tem nos levantado como atalaia, como sentinelas espirituais. Amadas, cada vez que uma mãe ora, os céus se movem. Cada vez que uma mãe ora, os céus se movem. De uma forma que correntes invisíveis começam a ser quebradas. Todas as vezes que uma mãe ora, que uma avó ora, uma mãe biológica, uma mãe espiritual, uma mãe do coração, uma tia. Bom dia, Amanda Beatriz. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, Núbia. Cada vez que uma mãe ora,
os céus começam a se movimentar e correntes invisíveis começam a ser quebradas. Todas as nossas lives nós falamos da importância de orarmos não só pelos nossos filhos, não só pelo departamento infantil de nossas igrejas, mas orar pelas crianças, orar pelos adolescentes, orar pelos pais. Sabe, irmãs, quando eu vi essa notícia dessa criança de 8 anos, perfeita, linda, que perdeu a sua vida participando de um desafio. Bom dia, minha chaveirinho, Ellen Barbosa. Ellen é minha nora. Seja muito bem-vinda, minha querida. Quando eu soube dessa morte, eu fiquei muito impactada, vendo aquela médica pediatra chorando e dando essa notícia. Irmãs, o inferno não está brincando de ser inferno. Hoje existe uma necessidade urgente de nós nos posicionarmos como parte integrante de um exército de mães que oram. Deus tem nos levantado nesse tempo, Deus tem nos chamado para sermos atalaias, para sermos sentinelas espirituais, não só dos nossos filhos, nossos netos, mas das crianças, dos adolescentes, dos jovens em geral. O adolescente de 17 anos que ateou fogo num morador de rua há quase 2 meses atrás, ontem foi uma audiência e a polícia conseguiu prender o mentor desse desafio. Esse adolescente estava cumprindo um desafio de atear fogo num ser humano. A mãe desse adolescente foi que levou, os pais foram que entregaram ele. Irmãs, nós precisamos estar atentas, nós precisamos estar alerta. Deus tem nos chamado como sentinelas, como atalaias. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos fechar os nossos olhos, nem tampar os nossos ouvidos ao clamor do pobre. Nós não podemos tampar os nossos ouvidos ao clamor das crianças, ao clamor das mães. Deus tem nos chamado nesse tempo para nós nos posicionarmos, amadas. Precisamos estar posicionadas como vó, mãe, tia de oração biológica, mãe de oração espiritual do coração. Deus tem nos dado essa tarefa de orarmos em nome de Jesus. O meu coração precisa estar cheio de compaixão por todas as crianças, por todas as mães. Nós precisamos orar e nós precisamos acolher em oração essas mães que perdem seus filhos, que passam por essa dor. Precisamos acolher em oração, amadas. Nós somos chamadas para uma grande obra. E essa obra é de Deus e ela não pode parar. E qual é a minha e a tua grande obra? Orar, interceder, clamar. Deus tem nos levantado nesse tempo como atalaias, como sentinelas espirituais. Bom dia, Ana Paula Fraga. Porque, como dissemos, quando uma mãe ora, os céus se movem. Quando uma mãe ora, correntes invisíveis começam a ser quebradas. Quando uma mãe ora, o impossível começa a tornar-se possível. Quando uma mãe ora, há mudança, a transformação de gerações. Deus tem nos chamado para esse lugar, nesse tempo. E quando a gente pensa em sentinela, quando a gente pensa em atalaia, eu não sei o que vem à sua mente. Bom dia, Gedira, graça e paz, minha irmã. Quando a gente pensa em sentinela, quando a gente pensa em atalaia, a gente tem que ter a noção de que sentinela, atalaia, é aquele que vigia, é aquele que guarda. É aquele que vigia, é aquele que guarda.
porque sentinela no grego significa um soldado armado. Sentinela no grego significa um soldado armado. E nós, amadas, como mães de oração, avós, tia de oração, nós estamos armadas com as armas espirituais. 2 Coríntios 10, versículo 4, a palavra do Senhor nos diz que as armas da nossa luta, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir conselho, para destruir aqueles que se juntam para tentar destruir o conhecimento de Deus. Nós somos sentinela, Tânia, e precisamos estar sempre alerta, porque esse é o sentido da fala, do sentinela, do atalaia. Nós precisamos estar vigiando. Mateus 26, 41, ele diz: vigiem para que não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne não. Então nós temos que vigiar em oração por nossos filhos, em oração por todas as crianças. Todos os dias, quando você estiver orando pela manhã, ore pelas crianças da sua rua, do seu bairro, da escola, da creche, dos seus filhos, dos seus netos. Entregue as crianças da nossa nação e do mundo na mão do Senhor Jesus. O Senhor nos chamou para ser sentinela. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 7. Olha o que Deus está dizendo para Ezequiel. Ezequiel estava ali diante daquele vale de ossos secos. E Ezequiel estava lá. E o Senhor mostra para Ezequiel o dever de um verdadeiro atalaia. O dever de um verdadeiro sentinela. Vamos ler a partir do 1. O dever do verdadeiro atalaia, do verdadeiro sentinela. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, por seu sentinela, tocar a trombeta, que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Nós somos chamadas como atalaia. E nós precisamos estar alerta em oração. Aí o versículo 7 diz assim: quando você, filho do homem, quanto a você, filho do homem, eu o constituí, eu o chamei por atalaia, por sentinela sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca, diz o Senhor, e lhes dará aviso da minha parte. Ezequiel 37, o Senhor está dizendo para Ezequiel: fui eu que te chamei, Ezequiel, para você ser um atalaia, para você ser um sentinela, para você alertar os seus filhos, os seus netos sobre o perigo. Por isso nós precisamos vigiar, porque um sentinela, ele é um soldado armado. Nós estamos armadas com as armas espirituais. Precisamos estar ali, de oração em oração, vigiando, orando, não só pelos nossos, mas por todas as crianças. Deus chamou Ezequiel para ser um sentinela, para ser um atalaia, ou seja, a vigiar e avisar sobre perigos e desafios.
Deus chamou Ezequiel para vigiar e avisar sobre perigos e desafios. E nesse tempo é o que o Senhor tem feito conosco. Deus tem nos chamado para vigiar e orar, para avisar sobre os perigos e desafios. Sabe, irmãs, o que nós pensamos sobre Jesus Cristo, o que nós sabemos sobre Jesus Cristo, é fundamental para a nossa fé. Da mesma forma, o que Jesus Cristo significa para nossos filhos, para nossos netos, é fundamental, é determinante, é decisivo para a salvação da alma deles. Por isso eu disse para você, a nossa live de oração hoje, Mães que Ora, é para nos chamar, para nos alertar da importância de ensinarmos aos nossos filhos a palavra do Senhor. Porque o que eu sei sobre Jesus Cristo é fundamental para a nossa fé. Da mesma forma, o que Jesus Cristo representa para os nossos filhos é determinante, é decisivo para a salvação da alma deles. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 4. No capítulo 6, Deuteronômios 6, do versículo 4 ao versículo 9. Deuteronômios 6, do versículo 4 ao versículo 9. Se alguém puder anotar para mim, por favor, Deuteronômio 6, do versículo 4 ao versículo 9. Sim, Lene, a palavra do Senhor nos alerta. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 4 do capítulo 6. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Deus diz que é fundamental ensinarmos os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, sobre o temor ao Senhor, sobre a palavra do Senhor. O que Jesus Cristo significa para os nossos filhos, para os nossos netos, é determinante para a salvação da alma deles. Quando a palavra diz encucar, o significado de encucar é gravar algo na mente de alguém, ou seja, fazer com que algo seja aprendido, colocado dentro da mente. Encucar, minha irmã, significa gravar algo na mente de alguém, ou seja, fazer com que algo seja aprendido, colocar dentro da mente. Eu e você precisamos falar da palavra do Senhor em nossa casa, andando no caminho, em todo o tempo, aos nossos filhos. Nós temos que ensiná-los, tem que estar na mente deles a palavra do Senhor. Porque o que Jesus Cristo significa para os nossos filhos, para os nossos netos, é fundamental a salvação da alma deles. Deus tem nos chamado a orarmos pelos nossos filhos e pelos filhos de todas as mães, porque todos são filhos do coração de Deus. Deus tem nos levantado nesse tempo como atalaias,
como sentinelas espirituais. Deus tem nos levantado nesse tempo. Irmãs, Pedro usou o capítulo de 2 Pedro, capítulo 9 de 2 Pedro. Ele usou o versículo como base para declarar a nossa identidade em Cristo. E em Cristo, nós precisamos ensinar os nossos filhos e netos a serem santos no Senhor. Nós precisamos inculcar nos nossos filhos a palavra do Senhor, para que eles tenham uma identidade em Cristo Jesus. Paulo, ele destaca, eu sempre digo isso, que Paulo destaca a fé de Timóteo. Paulo destaca a influência do lar de Ló e de Eunice, que tiveram sobre a vida espiritual de Timóteo, sobre a fé de Timóteo, uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. E essa fé de Timóteo foi aprendida em casa. E nós precisamos passar para os nossos filhos. Não é a irmã Neide que está te dizendo, é a Bíblia Sagrada que diz, Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Eu preciso conhecer a Bíblia, preciso conhecer o Deus da Bíblia e preciso fazê-lo ser conhecido aos meus filhos, aos meus netos, porque o que eles sabem, o que eles conhecem de Deus é fundamental para a salvação da alma deles. A mensagem para mim e para você é bem clara. A fé cristã precisa ser transmitida de uma geração para outra. Porque se isso não ocorrer, as futuras gerações sofrerão o castigo de não conhecer ao Deus verdadeiro. Sabe, irmãs, um dos versículos mais tristes da Bíblia, diz, está lá em Juízes 2:10, para mim é dos versículos mais tristes. A palavra diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Amadas, uma geração foi recolhida. Uma geração foi recolhida a seus pais. Toda uma geração. E outra geração se levantou após aquela. E eles não conheciam o Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor fizera a Israel. Está lá em Juízes, capítulo 2, versículo 10. Os nossos filhos, eles precisam conhecer as obras do Senhor. Os nossos filhos, nossos netos, eles precisam conhecer o que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Eu preciso cumprir esse mandamento que está em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Eu preciso inculcar, ensinar, colocar na mente dos nossos filhos, dos nossos netos, quem é Jesus, o que o Senhor fez. É fundamental para a salvação da vida deles. Porque se isso não ocorrer, as futuras gerações que não conhecem o Deus verdadeiro, elas sofrerão, queridas. Salmo 78, do versículo 3, a partir do versículo 3, a palavra diz que nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos. É lícito nós nos preocuparmos em instruir os nossos filhos, de deixar herança para os nossos filhos, mas mais importante, amadas, do que deixar herança é deixar um legado.
E Salmos 78, ele nos chama para isso. Salmos 78, a partir do versículo 3 e versículo 4. Salmo 78, versículo 3 e versículo 4. A palavra diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Amadas, eu amo a versão da Bíblia Viva, esse mesmo salmo. Olha o que diz Salmo 78, a partir do versículo 3. Mas eu vou ler para você do 1 ao 4. Salmo 78, versão Bíblia Viva, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: povo meu, ouça com atenção a minha lei, a minha palavra. Abra seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar, com ilustrações. Eu contarei fatos da história do nosso povo, história muito antiga, que nossos pais e os avós nos contaram, e conhecemos muito bem. Vou lhes contar essas coisas, para vocês poderem passar adiante a história dos milagres e maravilhas que o Senhor realizou e do seu grande poder, contando a seus filhos e a seus netos. Salmo 78, de 1 ao 4. Essa foi a versão Bíblia Viva. Gente, eu amo essa versão, porque a palavra, ela vem tão explícita, e o salmista está dizendo: eu vou contar para vocês fato da história do povo com ilustrações. Ouça o que eu vou dizer. Eu vou contar a você com ilustrações, para que você conte aos seus filhos e conte a seus netos. Minha irmã, toda casa forte começa com um alicerce firme. E o Senhor tem nos chamado para edificarmos a nossa casa na rocha que é Cristo Jesus. Se eu e você não edificarmos a nossa casa na rocha, se eu e você não passarmos para os nossos filhos, para as próximas gerações, os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, o meu e o teu filho, o meu e o teu neto, eles não terão conhecimento do que fez o Senhor por nós. Eu e você precisamos falar para os nossos filhos, para a nossa descendência, para as próximas gerações, para que nossos filhos contem aos filhos dele e sucessivamente. Juízes 2:10 nos alerta que uma geração foi recolhida a seus pais, outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, que não conhecia os feitos do Senhor. E para que nossos filhos tenham conhecimento do Senhor, eu e você precisamos conhecer a palavra. Eu e você precisamos ler a palavra, meditar na palavra do Senhor. É fundamental para mim e para a tua vida. É decisivo, é determinante para os nossos filhos saber o que o Senhor significa. É determinante para a salvação da alma deles. Toda casa forte começa com um alicerce firme. E Deus já deixou claro onde essa nossa casa, o nosso lar, deve ser construído. Na palavra. A nossa casa deve ser construída, edificada na palavra. Quando a gente abre o livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 19, Deus está chamando Abraão para uma responsabilidade. Gênesis 18,
Gênesis 18, versículo 19. Deus está chamando Abraão para uma responsabilidade. Porque se a nossa geração, próximas gerações, não conhecerem o Senhor, elas não vão receber bênçãos. Gênesis 18, versículo 19. Quando Abraão está intercedendo por Sodoma, no versículo 19 a palavra diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. O Senhor chamou Abraão, ordenou Abraão que botasse ordem na casa dele e que ensinasse aos filhos dele, depois dele, a fazer o mesmo. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre eles, sobre Abraão, o que lhes prometeu. O Senhor tem uma bênção conosco, mães cristãs, mães que oram. E o Senhor está dizendo aqui que eu e você precisamos ensinar os nossos filhos. Ele ordenou Abraão. Todas as promessas da Bíblia são para mim, são para você, para nossa família. Os mandamentos e as leis também. Deus deu uma ordenância a Abraão, para que Abraão ensinasse, botasse em ordem a casa dele e ensinasse os seus filhos. O Senhor, Ele nos lembra do chamado de Abraão. Abraão foi escolhido para ordenar sua casa, ensinar seus filhos no caminho. Porque onde há ordem, ensino e raízes firmadas na palavra, ali o Senhor ordena as suas bênçãos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. O Senhor tem nos chamado nesse tempo para ordenar, para alinhar e edificar a nossa casa na palavra. O Senhor nos chama para sermos voz de autoridade e referência para nossos filhos, para nossos netos. O Senhor tem nos chamado como voz de autoridade e referência de fé. Você fala para os seus filhos, você fala para os seus netos as bênçãos, as maravilhas que o Senhor tem operado na sua vida? Eu conto, eu sempre digo, eu não me esqueço da onde o Senhor me tirou. Eu não me esqueço da onde Ele me tirou. E eu estou sendo transformada a cada dia pela graça do Senhor, graça imerecida. Eu tenho que falar para os meus netos, eu tenho que falar para os meus filhos: olha, a vovó não foi sempre assim. A vovó não foi sempre uma bênção. A mamãe não foi sempre uma bênção e eles sabem. A mamãe não foi. Mas a graça, a misericórdia do Senhor me transforma todos os dias. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Ele tem nos chamado para sermos voz de autoridade, referência de fé no nosso lar. Mãe, avó, assuma o seu lugar, ensine, estabeleça, alinhe e veja as promessas do Senhor se cumprindo na sua família. Ensine, estabeleça, alinhe e veja as promessas do Senhor se cumprindo na sua família. O Senhor, Ele nos escolheu para que nós colocamos em ordem a nossa casa, para fundamentarmos, para que a gente possa criar raízes, para que nossos filhos possam ter raízes num solo seguro, bem fundamentado na palavra do Senhor, para que nossos filhos não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos imprimir e ensinar princípios aos nossos filhos, para que nossos netos, para que na escola, na faculdade, nos lugares onde eles estiverem, eles não sejam levados pelo modismo, por qualquer tipo de modismo. O modismo do momento qual é? São vários, mas esse
desses desafios que está tirando vidas de crianças, de adolescentes. Satanás tem colocado jovens, adolescentes atrás das grades com esses desafios. Eu e você fomos chamadas nesse tempo para sermos atalaias, sentinelas do Senhor, sentinelas espirituais, sentinelas que oram, sentinelas que vigiam. O sentido de ser sentinela é estar ali, armada e vigilante, e nós estamos armadas com armas espirituais. Deus tem nos dado nesse tempo armas espirituais. Vigiai e orai, para que não caís em tentação. O espírito está pronto, mas a carne não está. Oremos e vigiemos pelos nossos filhos, pelas crianças. Deus tem nos levantado nesse tempo como mães de oração, como sentinelas espirituais. Deus nos chama para que a gente ensine a nossos filhos. Minha irmã, quem tem ganho o coração do seu filho? Quem tem ensinado os seus filhos? Quem tem sido a voz de influência dos nossos filhos e netos nesse tempo? A internet está aí. O diabo trai o pecado, ele não vem feio, ele não vem fedorento. Ele vem com atrativos. E se eu e você não estivermos ali fazendo o que um sentinela faz, os nossos filhos sofrerão. Por isso que a Bíblia nos instrui a ensinarmos, a falarmos dos feitos do Senhor aos nossos filhos. Irmãs, o Salmo 78, que fala do legado, 78, de 1 a 4, na versão da Bíblia Viva, ele está queimando no meu espírito. Ele está queimando no meu espírito. Porque ele diz: povo meu, ouça com atenção a minha lei. Abra os seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. É o Senhor dizendo: minha filha, abra os seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. Com ilustrações. As ilustrações são o quê? Falar daquilo que o Senhor tem feito na minha, na tua vida, na nossa casa. Eu contarei fato da história do nosso povo. Vamos contar fato da nossa vida, da história de transformação da nossa vida, da nossa família. História muito antiga que nossos pais e avós nos contaram. E conhecemos muito bem. Vou lhes contar essas coisas para que vocês possam passar adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e do seu grande poder, contando aos seus filhos e netos. Aleluia! Aleluia! Eu e você precisamos contar a nossos filhos e netos. A Bíblia nos revela que Jesus é Deus e homem perfeito. Ele é Deus e homem perfeito. Ele é Senhor, Ele é Salvador e Juiz, Ele é o pão e a água da vida, Ele é a porta da salvação, a luz do mundo, o bom pastor, a videira verdadeira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição, a vida. Ele é o primeiro, Ele é o último. Jesus é único. A Bíblia não diz que Ele é o melhor, mas o único. O nosso eterno, aquele que vive e reina para sempre. Jesus é o único, é o Salvador. Ele é o único Salvador, o único mediador, a única rocha onde nós podemos firmar nossa casa. Dele é o nome que está acima de todo nome, o único pelo qual nossos filhos podem ser salvos. Pois a obra de Jesus é redentora e foi perfeita. Nenhum mais sacrifício, não mais sacrifício.
A obra perfeita e redentora do nosso Jesus Cristo é a única que pode salvar o meu e o seu filho, o meu e o seu neto. Precisamos contar aos nossos filhos os feitos, as maravilhas do Senhor. Minha irmã, ensine a seus filhos sobre Cristo. Pergunte a ele o que eles pensam sobre Cristo. Partilhe com eles quem tem sido Jesus em sua vida. Amadas, o maior desejo do nosso Pai é que Jesus seja um assunto constante no nosso lar, na nossa vida. Eu e você precisamos caminhar com Jesus, sendo um exemplo de vida para os nossos filhos. Deus busca pais que reproduzam princípio do reino no seu lar. Deus busca pais que reproduzam princípios do reino no seu lar. E Deus deseja que Jesus seja um assunto constante no meu e no teu lar. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração. Neide, ensine o seu filho, ensine os seus filhos, ensine os seus netos a guardarem a minha palavra, a ter temor pelo Senhor, a ter amor pelo Senhor. E eu preciso, amadas, ter conhecimento da palavra. Eu preciso meditar na palavra do Senhor e ensiná-la a nossos filhos. Eu e você, nesse tempo, fomos chamadas como atalaias, como sentinelas, para cuidar dos nossos filhos. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu partilhasse com as irmãs nesse dia. Eu quero te fazer alguns convites. O primeiro convite que eu quero te fazer, se você ainda não está no grupo do devocional da Ana, devocional do Satisfeita, entre lá na bio do Satisfeita e se inscreva, entre para esse devocional. Nesse mês de abril, o devocional, Ana tem falado sobre mulheres fortes. Mas não pensa que é mulher forte de muque, mulheres fortes no Senhor. Amadas, o devocional está assim, revolucionando, nos revolucionando por dentro. É tanto conhecimento, é tanta instrução. Eu te convido a fazer parte do devocional Satisfeita. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Desde o começo, cada mês, cada devocional é algo que acende o fogo do Espírito dentro de nós. Porque é muita instrução, é muita sabedoria. É lindo demais, é lindo demais. Oh, Bruna, Deus te abençoe, minha querida, Deus te abençoe. Quero te fazer outro convite, para que você esteja conosco nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2025, no Retiro do Satisfeita. Será lá no sítio Manancial, aqui no Rio de Janeiro, na Dutra. Amadas, o título do nosso próximo retiro: Mulheres no Secreto, buscando o coração de Deus. Olha, eu já fico gerando expectativa para estar como equipe, como parte integrante da equipe naquele lugar. Ainda tem vaga. Vem. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Nós temos nesse tempo, estado dentro de um secreto como equipe, porque a palavra nos ensina que antes de ministrarmos vidas, a palavra precisa ministrar em nós. Então, nesse tempo, nós estamos no secreto,
sendo ministradas pela palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor possa ser ministrada em nós e através de nós. Vem para o nosso retiro, 26, 27 e 28 de setembro de 2025, Sítio Manancial, Rio de Janeiro, aqui na Dutra. Quero te fazer outro convite. Na próxima terça-feira, às 9 da manhã, Café com Jesus, as mulheres da Bíblia e Ana. Vem, nós temos aprendido tanto. Nessa última terça-feira, eu não estava ao vivo na live, porque eu fui cumprir um chamado que Deus me deu. Eu fui cedinho com uma amiga de oração, orar por alguém que está acamado, que está em coma. E nesse lugar, quando nós chegamos ali, nós oramos, nós fizemos um culto doméstico. Amadas, e Deus me presenteou com uma coisa linda. A pessoa que está em coma, ela também se chama Neide. Ela está ali, é uma portuguesa, uma mulher que a vida inteira foi muito católica. E ela está em cama, o quarto dela é um quarto de hospital. Os filhos dizem que ela já não está mais ali. Mas quando oramos na sala e eu fui para o quarto, junto com as outras duas cuidadoras dela, e uma cuidadora me apresentou a ela. E quando eu cheguei bem próximo a ela, eu disse para ela: Dona Neide, você é minha xará. Eu também me chamo Neide. E eu vim aqui orar por você. Amadas, ela estava assim. E ela virou a cabeça para me olhar. Porque ela só se comunica com os olhos. Ela virou a cabeça, ela olhou para mim e ela mexeu os olhinhos. E as cuidadoras disseram que os filhos dizem que ela não está mais ali desde que ela entrou em coma. E mais lindo ainda, quando eu peguei na mão dela e eu disse para ela que eu orava pela família dela. Ela já tem 80 e poucos anos, que eu orava pelos filhos, pelos netos. Ela mexeu o pé. Ela mexeu o pé. Eu sempre acreditei, sempre disse que uma pessoa em coma ouve sim. Eu cansei de ver isso no meu local de trabalho, no hospital, quando cuidava de pacientes e às vezes a família dizia: não, está em coma, não ouve mais, não tem mais nada. Ele ouve. Quando eu falei com ela, quando eu falei o meu nome, quando eu disse que orava por ela, que orava pela família dela, ela virou a cabecinha para o lado e abriu os olhos para me olhar. E quando eu segurei na mão dela, ela mexeu os pés. Amadas, Deus não esquece das nossas orações. Deus tem nos chamado nesse tempo para sermos atalaias, para sermos sentinela. Ore pelas crianças, ore pelos homens, ore pelos adolescentes. Ore pelas mães, acolha em oração as mães que têm seu coração ferido. Ore pelos idosos. Ore pelos idosos. Ore pelos idosos, principalmente por aqueles que vivem só, que estão acamados. Ore pelos idosos. Deus nos chamou para fazer uma grande obra. E essa obra é de Deus. E ela não vai parar. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, antes de nós terminarmos. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso e Tu és fiel. Paizinho, Tu és o Deus de promessa. E por isso, Senhor, eu oro pela nossa descendência, Senhor, confiada que desejas abençoar cada um deles, Pai. Que de nós, Pai, procedam homens e mulheres, Senhor, tementes a Ti, que impactam a sua geração em nome de Jesus, com o testemunho do que Tu tens feito, Senhor.
que nossos filhos, Pai, nossos netos, aleluia, não te abandone, Senhor, não abandone a aliança. Pai, eu oro a Ti, em nome de Jesus, para que aqueles que o Senhor tem nos concedido se fortaleçam cada dia mais em Ti, Senhor, na Tua palavra. Que aqueles que carregam o Seu nome, Pai, onde eles forem, sejam testemunho para as próximas gerações, em nome de Jesus. Que cada uma das minhas irmãs, Senhor, inculque, ensine, coloque na mente de seus filhos a Tua palavra e o temor do Senhor. Pai de amor e Pai de bondade, que a Tua paz, Senhor, que transcende todo o entendimento, seja colocado no lar de cada uma das minhas irmãs, seja colocado em meu lar, Pai. Não só hoje, mas todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. Amadas, obrigado. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado pela oportunidade de partilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E como mães de oração, continue orando a palavra, declarando a palavra sobre a vida dos seus filhos e seus netos. Amém? Deus as abençoe. Obrigado, queridas. Muito, muito obrigado. E eu te espero terça-feira na live Café com Jesus, as mulheres da Bíblia e a Ana. E na próxima quinta, nossa live de oração, Mães que Oram. Amém?